Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE, um espaço totalmente dedicado a esclarecer suas dúvidas e questionamentos na área do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito imobiliário, do direito comercial, do direito tributário, do direito previdenciário e do direito de família e sucessões, que é o tema de hoje. Estamos recebendo aqui a doutora Luciane Faraco. Seja muito bem-vindo, doutora Luciane. Obrigado. A nossa pauta de hoje ela é muito específica de um tema que acabou ganhando muito espaço e reverberação, de um conceito, na verdade, e que grande parte das pessoas certamente conhece pouco sobre os detalhes dessa expressão que é famílias recompostas. O que é exatamente uma família recomposta, doutora Luciane? Bom, uma família recomposta é aquela família onde o casal vem de relações anteriores, tem filhos de outras relações, tem bens de outras relações e normalmente vivem a segunda ou terceira ou quarta, não sei, Claro. um relacionamento. E por que ele ganhou tanto espaço assim? Isso é fruto apenas das questões da evolução do novo mundo digital, que está tudo na palma da mão, ou é realmente uma configuração da nova realidade das relações entre as pessoas, doutora? É uma nova configuração que, na verdade, ela vem tomando corpo e até de uma forma mais livre, pode-se dizer, desde a partir da lei do divórcio, né, de 1977. Mas hoje, realmente, é muito frequente, né? Nós temos uma troca, um fim, um início de relacionamento de uma forma mais dinâmica e assim como a parentalidade, né? Pessoas, inclusive, que talvez não tenham vindo de um relacionamento conjugal, afetivo anterior, mas que tenham um filho com alguém, né? Uhum. Então, isso se tornou mais comum, mais frequente, assim como até saiu uma notícia esses tempos, agora, recente, de que o número de união estável superou o número de casamentos formais, né? Uhum. Então, isso mostra também o quanto essa dinâmica familiar, o quanto as famílias recompostas são cada vez mais uma realidade. Nesse tipo de configuração de união, doutora Luciane, eh, talvez, e é uma dúvida, tá? Talvez aconteça algo que só vai acontecer nos formatos tradicionais, ou seja, um casamento, a pessoa casou pela primeira vez, né? E vai ter conflito lá quando se separar. No caso das famílias recompostas, há conflitos mais recorrentes em função da pessoa ter vindo de um relacionamento anterior, ter uma filha ou um filho, cada um, né, deles. Existe já configurações de conflitos nesse tipo de família? Ela tem um espaço maior para conflitos, né? Porque imagina uma situação de duas pessoas que têm filhos de relacionamentos anteriores, né? Ter filhos em relacionamento anteriores implica pagamento de alimentos para o filho da relação anterior e implica estabelecer um regime de convivência. Imagina um casal de uma família recomposta, normalmente tem que haver uma sintonia, por exemplo, nos finais de semana e na fixação da convivência mesmo, né? Porque sempre a gente tem que lembrar que o regime de guarda legal é o da guarda compartilhada, justamente para propiciar que os pais tenham um maior convívio na rotina dos filhos, né? E participem mais da rotina. Então, isso é um campo fértil para um conflito maior, porque existe uma dinâmica a ser feita, né? Eu tenho que levar meu filho e buscar aqui e ali, tem as questões da casa, do novo relacionamento, às vezes de um filho neste novo relacionamento, né? Essa alternância de convivência, a questão financeira, quanto é que eu pago de alimentos para o outro, como é que fica a nossa situação patrimonial financeira aqui, em razão do filho, enfim. Eu vejo assim que é uma situação que, se não muito bem elaborada, ela tem realmente um espaço muito grande para conflitos.
E pela sua experiência, esses conflitos, por exemplo, na questão do convívio de filhos de relacionamentos anteriores, pela sua experiência, há já um número, não significativo, mas há um número que chama atenção em relação desse conflito para fins de relacionamento em função dessas questões que não são ligadas a patrimônio, doutora? Olha, essas questões, muito se tenta construir dentro do direito de família, até assim preservando o afeto e a harmonia, né, para evitar conflitos. Mas eu sempre digo que, infelizmente, ainda é um campo que, com um número bem expressivo de conflito, e as pessoas têm muita dificuldade em lidar com isso, né? Às vezes até mais patrimonial, elas encontram um espaço até para uma composição mais patrimonial do que extrapatrimonial, com relação aos filhos em especial. E até a construção, né, do regime da guarda compartilhada, ela inicialmente dizia-se que ela só podia ser fixada se houvesse consenso, né? Então entendeu-se por superar isso, até para propiciar. Então, uma vez que os dois têm um espaço de convivência o mais igualitário possível, realmente assim um exercício da responsabilidade da obrigação parental maior, se entende que talvez o diálogo vai ter que ser num primeiro momento imposto, mas vai funcionar. Realmente esse é o intuito, né? Mas não é sempre que se consegue, ainda tem sim um número muito grande de litígio. E justamente essas novas uniões e as famílias recompostas também abrem um espaço para isso, né? E também aí de novo, não repetindo, não querendo repetir, mas repetindo a introdução da pergunta anterior, aproveitando, pela sua experiência, há conflitos significativos na discussão em relação a bens patrimoniais anteriores, ou seja, a pessoa que está se unindo, fazendo uma família recomposta, né, estabelecendo uma família recomposta, tem dilemas ou conflitos com o seu cônjuge anterior. É comum isso também de É muito comum. vivenciar? É muito comum, porque as pessoas, primeiro, tem várias confusões, né, até por desconhecimento, assim, particular, o que é normal que as pessoas fazem com relação a isso, né. Um deles e aí se fala muito, por exemplo, nas uniões estáveis, né, que a gente tem uma informalidade maior. Quando eu digo uma informalidade, são aquelas que as pessoas optam por não fazer um instrumento, né, uma escritura de união estável, não fixam as regras, por um exemplo do regime de bens de início. Então, eu sempre gosto de dar exemplos, né? Imagina uma situação que a pessoa não concluiu a partilha dos bens no relacionamento anterior e entra numa nova união. Mesmo, por vezes, mesmo havendo uma formalidade, mesmo tendo uma escritura de união estável, uma fixação de regime, o fato de não ter essa situação patrimonial anterior resolvida pode ter reflexos e implicar alguma confusão nessa relação nova. Às vezes também as pessoas têm uma compreensão no sentido de que tudo que eu tinha era anterior, então não tem reflexo nenhum nessa união. Mas eu vou dar um exemplo de uma ideia que é muito equivocada. Às vezes eu tenho realmente aquisição de um bem anterior, por exemplo, um apartamento, Sim. um imóvel, mas ele tem financiamento. E eu sigo pagando esse financiamento, mas com a ideia de que esse bem é só meu porque eu adquiri antes. Aí é uma situação de possível conflito, por exemplo, que as pessoas desconhecem que essas parcelas de financiamento que são pagas durante essa nova união, elas se comunicam. Fazem parte do patrimônio da nova união. Exatamente, do patrimônio comum. Então, não vai partilhar tudo que tinha adquirido daquele bem anterior, mas o que se pagou no curso, sim. Então, esse é um exemplo. E um segundo exemplo também muito comum é as pessoas confundirem essa situação de o que acontece num caso de divórcio e num caso de morte, né? Porque daí nós temos duas situações. Numa separação, as pessoas vão partilhar o que teve adquirido em comum, isso a depender do regime de bens. Mas numa situação de sucessão, ou seja, de óbito de algum dos conviventes, a gente entra também com a questão do direito hereditário, do direito à concorrência, por exemplo, que esse atual companheiro ou esposa tem com relação aos filhos e ascendentes ou
descendentes, né, quanto ao patrimônio anterior, aquele patrimônio que a pessoa entende que era só dela. A senhora citou a questão de uma hipótese de um financiamento que é da aquisição de um apartamento, por exemplo, da união anterior. Mas nessa união anterior, se foi feito o divórcio com separação total, ainda vale essa premissa de que se houver financiamento, a parte desse financiamento que será continuamente pago faz parte da nova união? Se houve separação total, só para esclarecer, pergunta de leigo, Não, doutora. não. Se na união atual, né, na nova união estável, no novo casamento, as partes fixaram formalmente um regime de bens e em sendo o regime da separação, neste caso não. O meu exemplo foi justamente imaginando essa informalidade ou mesmo até a formalidade, ou seja, as pessoas foram e fizeram uma escritura de união estável, mas fixaram um regime legal, que é o regime da comunhão parcial, que quer dizer que o que for adquirido na constância vai ser partilhado. Então, nessa hipótese, na hipótese de ser informal ou do regime ser esse da comunhão parcial, essas parcelas de financiamento comunicam. Essa expressão família recomposta, ela juridicamente, eu vou lá e faço a minha formalização da nova união. Isso é expresso que é uma família recomposta ou apenas uma definição de linguística jurídica, não sei se é linguística, mas de definição jurídica, doutora? A família recomposta, ela não tem não recebe um tratamento diferenciado na lei, e isso realmente é uma nomenclatura dos operadores do direito de família, né, que identificam o quanto mais possível as modalidades de família que a gente tem, porque a ideia sempre é agregar e preservar direitos e afetos em toda e qualquer espécie de família, né? Então, as famílias recompostas realmente é uma nomenclatura dos operadores do direito. Nós vamos para um breve intervalo e o Consumidor em Pauta volta já tratando do tema de família e sucessões com a doutora Luciane Faraco, abordando o tema famílias recompostas. Nos aguarde. Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE, está de volta aqui, hoje tratando do tema família e sucessões, recebendo a doutora Luciane Faraco, que aborda e nos esclarece sobre algo que é um fato já bastante comum, podemos dizer, que são as famílias recompostas. Voltando então, doutora Luciane, entrando numa parte, não na parte psicológica, que não é a área, né, da pauta aqui, mas sim do ponto de vista jurídico, os conflitos em função do convívio de filhos ou filhas dos relacionamentos anteriores nesse novo relacionamento de família recomposta. Esses tipos de conflitos são comuns? Por exemplo, como é que faz para harmonizar o convívio eu com meu filho, que tenho direito a recebê-lo uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, com o filho da nova esposa, por exemplo, né? Realmente, assim, não é um fato de nós entrarmos na seara psicológica, né? Mas muito na questão do bom senso e de como a pessoa vai trabalhar isso. Conforme eu disse, o importante é, por exemplo, uma fixação de um regime de convivência que seja adequado a essa realidade desse novo casal. Hipóteses, por exemplo, obviamente, se os filhos não se dão, se tem problema, pode-se fazer um regime de convivência onde os filhos não comuns não se encontrem ou se encontrem o menos possível. Aí cada família recomposta vai ter que ver o seu arranjo, né? Distribuição de férias, a mesma coisa, né? Qual é o período que vai ter de férias com um, qual é o período que vai ter de férias com o outro. Óbvio que o ideal sempre é que todos consigam conviver harmonicamente, mas
sempre se espera, né, do casal, do adulto, Sim. né, que consiga fazer essa composição. Mas realmente, como eu disse, não existe uma legislação, uma Específico. regra específica para isso. Muitos casais acham que a união estável não gera efeitos patrimoniais. Isso é verdade, doutora Luciana? Não, as uniões estáveis geram sim, e normalmente quando as pessoas têm essa compreensão de que não gera, elas se surpreendem quando um advogado fala que gera, tanto inclusive com relação a bens anteriores, como eu disse, né, também na hipótese de falecimento. Mas a união estável gera sim, e uma particularidade que eu acho que é bem interessante, que as pessoas têm que ter em mente com relação à união estável, é que ela é um fato, ou seja, ela vai acontecendo e às Sim. vezes as pessoas não vão nem percebendo. Então, às vezes, ela está acontecendo já há 3, 4 anos, quando as pessoas resolvem formalizar essa união Uhum. estável. Então, ela vai ser formal a partir dali, mas não quer dizer que ela não acontecia Não tinha. anteriormente, da forma não estipulada numa escritura, por exemplo, né? E também ela gera efeitos, porque eventualmente pode-se buscar esse reconhecimento anterior, e ela gera efeitos naquele período também. E indo um pouco adiante até, mesmo às vezes as pessoas formalizando depois de um tempo de ela acontecer, elas formalizam elegendo um regime de bens. Esse regime de bens que elas elegeram, que não seja, por exemplo, da comunhão parcial, ele vai valer daqui para frente. Tá certo. Mas no período anterior, onde ela não era formalizada, ele era da comunhão parcial. Então, eu não sei se dá para entender, mas E ficou claro. realmente, assim, ela pode gerar muita confusão por essa falta de compreensão, né? Em relação à confusão, não quer dizer o caso concreto, né? Mas como também uma dúvida, né? Nas uniões estáveis, né? Os enteados, né, têm direito à herança do padrasto ou da madrasta, e no caso dessa definição de famílias recompostas, também tem direito? E como é que isso funciona, doutora Luciana? Bom, a família recomposta, os filhos das relações anteriores continuam sendo dos pais dos seus Dos pais. O pais. fato de a pessoa se unir com alguém que tem um filho não faz desse enteado seu filho, e também não atribui a esse enteado qualquer direito hereditário, ao menos que por alguma situação ou outra, a pessoa, o novo companheiro ou a nova companheira adote, né, o enteado. Aí sim, daí uma vez que ele é adotado, ele passa a ser filho e então ter direitos. Pode eventualmente acontecer de uma pessoa, por exemplo, que não tem filhos, né, e viver com uma pessoa que tem filhos. No caso de ela vir a falecer, o atual companheiro venha a ser seu herdeiro, e talvez no óbito dele acabe que os bens dela vão para o enteado, mas o enteado não tem um direito hereditário, ela não vai ter uma obrigação, por exemplo, alimentar numa hipótese de rompimento dessa segunda relação com relação ao enteado. Nessa caracterização das famílias recompostas, parte-se do pressuposto, doutora, que o casal tem que viver fisicamente, permanentemente. Um exemplo, as pessoas, né, entre aspas, estão juntas, né? Ou seja, tem um relacionamento estável, mas o pai mora com seu filho, né, durante a semana, né, na sua casa, no seu apartamento, e a mãe mora com seu filho, com sua filha, no seu apartamento. Nos finais de semana, eles vão estar convivendo os 4 juntos. Isso caracteriza uma família recomposta ou não, doutor? Isso caracteriza uma família recomposta, até porque a partir do momento, a gente tem sempre que lembrar que, por exemplo, uma união estável ou até mesmo o casamento, né? Existem hoje pessoas que são casadas, mas que optam por ter
Residências residências separadas, né, diversas. Se encontram um final de semana, por vezes até num imóvel comum adquirido para isso, um imóvel na serra, um imóvel na praia, por um exemplo, né? Mas isso não descaracteriza a união ou o casamento. Então, realmente existe igual essa configuração de uma família recomposta, mesmo que cada um passe a semana com os seus filhos e que tenham ou não essa residência comum final de semana, porque hoje em dia está bem comum até esse tipo de relacionamento, por vezes até não recomposto, mas por opção das Sim, sim, pessoas, né, de viverem em casas separadas. correto. Também, assim, do ponto de vista da análise jurídica, doutora Luciane, quais são os erros mais comuns que a senhora vê que as famílias recompostas cometem? Eu acho que os erros mais comuns é quando se enganam, por exemplo, nessa questão patrimonial, né, do regime de bens. Às vezes as pessoas têm ideia de que o que é delas e o que é comum, e uma ideia, uma percepção equivocada de como é que isso ocorre, né? Também nesse sentido tem uma outra situação que é muito comum quando a pessoa vende, por exemplo, um bem que ela já tinha anterior para adquirir um outro, agora em comum com essa pessoa, né? Isso a gente chama juridicamente também, é uma subrogação. Eu trago um dinheiro Sim, que eu já anterior. tinha para um bem comum. Então, tem várias situações, assim, nuances patrimoniais que as pessoas desconhecem e acabam entendendo assim, não, eu já tinha minhas coisas, eu tenho a minha casa, então nada comunica. Isso é muito comum. E também, já de maneira geral, é pouco comum, e nas famílias recompostas também é pouco comum a ideia de planejamento sucessório, ou seja, um planejamento a respeito da relação em todos os aspectos, seja patrimonial, seja... né? Sempre a gente aconselha, né, como uma medida de efetivamente evitar conflitos, né? E conflitos que podem surgir não só com o óbito ou com a separação, mas mesmo durante a relação e acabam resultando por serem responsáveis pelo fim dessa relação, um planejamento inicial matrimonial, né? Duas pessoas resolvem que vão viver juntas, que vão casar ou não, e tem essas situações anteriores. É sempre importante, de início, fazer esse planejamento, né? Então, de início, conversarem a respeito de situação patrimonial, qual o regime de bens que vão escolher. Pode-se falar também com relação à convivência dos filhos, tudo isso também pode ser disposto num instrumento, né? Como é que se pretende exercer a parentalidade dos filhos não comuns e até dos filhos que vierem a ser comuns. Então, todas essas questões, se elas são conversadas e são postas num planejamento matrimonial, com certeza, eu entendo que aquela família recomposta tem mais chance de sobreviver e com menos conflitos, né? E também na seara sucessória, porque como tem essa confusão, por exemplo, de a atual mulher vir a ter um direito real de habitação sobre o bem, Sim. ou concorrer com bens que a pessoa tinha anterior e que acreditava que iam ser só dos filhos. Então, isso faz parte de um planejamento sucessório. Para encaminhar aqui a finalização da nossa conversa, de seus esclarecimentos, doutora Luciane, se a senhora pudesse dar apenas um conselho para quem está entrando numa nova relação, independente de qual seja, né, recomposta, a família recomposta ou não, qual seria? Justamente, o meu conselho é deixar as questões da relação anterior bem concluídas, organizadas, e pensar como vai ser daqui para frente, como pretende organizar daqui para frente. Então, assim, ó, toda essa questão patrimonial resolvida, disposta, fiz uma partilha, os bens estão no meu nome, o que é meu, o que é da ex é da ex. A questão dos alimentos, do sustento do meu filho, tão formalizadas, e a nova pessoa saber disso. Né? Então, eu acho que quando a gente fala nesse planejamento matrimonial, ele realmente é um momento das pessoas serem honestas e exporem uma para a outra a sua real situação.
e para então realmente começar a relação com tudo que é anterior resolvido. E isso é sua recomendação, já estamos terminando aqui, precisa avançar muito ainda nas relações das pessoas aí, nos novos relacionamentos. A gente costuma dizer que, mas é complicado, né, falar sobre isso, falar sobre dinheiro, falar sobre bens, parece que tu está confundindo. Se é complicado no início, pode ter certeza que vai ser muito mais complicado numa situação de fim. Então, a ideia sempre é resolvam isso antes e conversem sobre isso no momento do amor. Tá certo. Muito obrigado, doutora Luciane Faraco, pelos seus esclarecimentos. O Consumidor em Pauta fica por aqui. Aguardamos todos vocês na próxima edição. Até lá!